Salve, salve, meus queridos! Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conservação de populações e metapopulações em regime in situ e ex situ. E, como sempre, vamos direto para o conteúdo, porque quem estuda não tem tempo a perder. Vamos começar falando sobre os conceitos necessários para a gente compreender essas metodologias de conservação, tá? Primeiramente, vamos falar sobre os conceitos de população e metapopulação. Quem já está acompanhando o canal já viu esses conceitos, mas quem está chegando agora, vamos pegar os conceitos para a gente poder trabalhar. Primeiro, o conceito de população. População é qualquer grupo de indivíduos de uma mesma espécie que ocupa ali um mesmo espaço geográfico e que mantém relações, especialmente relações reprodutivas entre si. Não precisa ser um núcleo, certo? Não precisa ser um grupo social ali consolidado. Você pode ter 3, 4, 5 grupos, né, de uma determinada espécie que existem ali individualmente com pequenos núcleos, mas eles precisam ter trocas genéticas entre si, eles precisam ter interações ecológicas ali entre si, de forma que você forme aí a população. Então a população está muito ligada ao quê? À variabilidade genética, ao conjunto genético do grupo de indivíduos que está ali naquele espaço geográfico. Já a metapopulação é a mesma coisa em termos de grupo. É um grupo de indivíduos que mantém conexões, né, entre si, relações entre si ali de troca genética, mas que não estão no mesmo espaço geográfico. Eles estão em espaços geográficos diferentes. Mas como é que pode ter troca genética se eles estão em espaços diferentes? Esses espaços mantêm fluxos de indivíduos de entrada e saída entre si. Não apenas de indivíduos, mas de material genético, no caso da vegetação. Exemplos: você tem uma grande mancha, você tem um parque nacional. Dentro desse parque nacional, vários grupos ali de roedores. Esses roedores acasalam entre si, eles vão formar a população. Você tem um ambiente de paisagem, você tem um ambiente que está fragmentado, são várias manchas de vegetação separadas. Mas esse roedor sai de uma mancha, vai para outra, e ali ele acasala com a população residente daquela mancha, e aquela mancha, os roedores vão para outra também. Então, esses conjuntos aí, juntos, esses grupos que estão distribuídos nos diferentes espaços, separados, mas não isolados, vão compor a metapopulação. A metapopulação é quando você tem uma separação geográfica, mas não confundir separação com isolamento. E outros dois conceitos importantes é a conservação de população. A conservação de uma população, ela vai ser um conjunto de estratégias e ações voltadas para, obviamente, conservar, mas para proteger e recuperar. E aí o recuperar é um parênteses que eu abro importante, por quê? Porque muitas vezes as populações já estão em uma situação de comprometimento ou de vulnerabilidade. Então, se você não traz medidas de recuperação ambiental, de enriquecimento genético dessa população, a população tende à extinção ao longo do tempo. Então, o fator recuperar, a ação visando a recuperação, é muito importante para que se tenha a conservação da população. Porque quando a gente fala de conservação, a gente quer o quê? Garantir que essa seja uma população viável a longo prazo e que exerça o seu papel nos ecossistemas em que elas estão inseridas. E o manejo o que é? O manejo é o conjunto de técnicas e ações voltadas ali para a população-alvo, né? São ações específicas que vão interferir naquela população-alvo ali. É a interação do ser humano visando a sua conservação, tá? Ah, visando só a sua conservação, principalmente a sua conservação. O manejo para a conservação de um ecossistema ou de uma espécie, às vezes, pode exigir o manejo de uma espécie que está correlacionada, mas um manejo negativo. E a gente vai falar sobre isso em espécies invasoras. Mas eu já vou adiantar. Se você tem uma espécie invasora que ela é nociva para a espécie nativa e está comprometendo o ecossistema, existem várias medidas que vão exigir a erradicação dessa espécie invasora. Então você vai fazer um manejo para controle e erradicação da espécie invasora, como forma de manejo para conservação da espécie residente. E aí, quais são as ações relativas ao manejo? Eu vou elencar aqui algumas das ações mais comuns, tá? Captura.
A captura é a medida que você toma para conter o animal na natureza, né. Você precisa fazer uma biometria, você precisa fazer um estudo da população, uma coleta genética, você vai precisar fazer a captura desse indivíduo. A translocação é a retirada do indivíduo daquele ambiente onde ele está e a sua movimentação, o seu transporte para um outro local, onde ele vai ser introduzido ou onde ele vai servir para, o acréscimo na população. Você vai tirar ele de um ambiente e colocar em outro. Pode ser tanto um ambiente onde já existe a ocorrência da espécie, como um ambiente onde não existe. Coleta, aí a gente está falando de coleta de material biológico principalmente. Pode ser uma coleta de semente, pode ser uma coleta de material genético, pode ser uma coleta de pólen, enfim. É você fazer, né, a retirada de algum material relacionado àquela população. E pode dizer respeito também à retirada de indivíduos. Quando você está fazendo um estudo populacional, você muitas vezes você faz a coleta do animal para fins científicos, então não necessariamente é apenas ali a retirada do material genético, né, a coleta passa pelo processo de captura. A diferença é que a captura é o meio como você faz a contenção do animal, né, você pega fez a contenção do animal, você fez a captura dele ali numa armadilha, você fez a contenção química, você fez a captura dele ali, aí você vai a partir daí, ou você pode fazer a coleta, que é a retirada desse animal do ambiente para outras finalidades, a translocação, que é movimentar ele para um outro ambiente, o transporte, que é simplesmente a movimentação do animal, tá. Você movimentou o animal, você está fazendo o transporte do animal. A reprodução em cativeiro, que é o quê? Principalmente com a finalidade de aumentar a população, é a reprodução do animal fora do seu ambiente natural. A introdução, que é você levar uma espécie para um local que não está dentro da sua área histórica ou presente de ocorrência. E a reintrodução, que é quando você leva animais para um local onde ele deixou de existir, onde houve uma extinção local. Um aspecto importante da introdução é que ela tem que ser feita com muita cautela. Por quê? Ela vai ocorrendo principalmente em 2 situações. Quando você teve o comprometimento do ambiente a tal ponto onde você não tem como reintroduzir o animal e você precisa manter aquele patrimônio genético vivo, você vai fazer a introdução dele em uma nova área. Ou quando acidentalmente, aí não está relacionado tanto ao manejo, tá, mas quando você acidentalmente faz com que facilita ou permite que uma espécie colonize um novo ambiente. E aí, novamente, a introdução geralmente ela quando acontece de forma nociva, de forma acidental, ela se deve ao manejo inadequado da população e da espécie. E determinadas as ações de manejo, quais são as estratégias, as principais estratégias para conservação? Você tem a conservação in situ. O que é que significa conservação in situ? É a conservação no local, na natureza, no ambiente onde aquele animal ocorre, onde aquela população existe. Você não vai retirar nem mover aquela população de um lugar para o outro, você vai conservar ela naquele local. Existe a conservação ex situ, que é a conservação de populações fora do ambiente natural. Então, por exemplo, você chega num zoológico, você tem lá 10, 12 macacos pregos. Ali é uma população ex situ, certo? Então, você tem um indivíduo e você tem aquela população ali que está naquele zoológico. Você tem a conservação integrada, que ela vai integrar ações de manejo in situ e ações de manejo ex situ. Você vai, por exemplo, ter você tem uma população que tem poucos indivíduos em natureza, mas você tem muitos indivíduos em cativeiro. Você precisa fazer o enriquecimento dessa população, o aumento da sua variabilidade genética. Você pode pegar indivíduos que estão em cativeiros e realizar o acréscimo populacional nos ambientes de ocorrência dessas espécies. Então você vai acrescentar indivíduos a essa população residente. Aí você vai estar integrando o manejo ex situ, que é a reprodução em cativeiro, com o manejo in situ, que é o acréscimo populacional. Muitas iniciativas de conservação vão integrar essas 2 formas de manejo aqui, essas 2 estratégias de conservação. E antes de passar para cada uma delas detalhadamente, a gente tem também a conservação on-farm, mas que não é objeto do nosso estudo hoje, tá? Então, falando de conservação in situ,
ela é a conservação em ambiente natural, ela é o melhor dos mundos, ela é o ideal. Por que que eu falo isso? Ah, mas a conservação ex situ tem um potencial de conservar uma variabilidade genética maior. Ah, a conservação ex situ você pode conservar a a espécie por milhares de anos ali, porque pode acontecer um desastre, uma doença, e os animais podem morrer, e no cativeiro você tem um controle, ok. Só que na conservação em ambiente natural, você tem 2 aspectos extremamente relevantes. Você permite que a espécie continue evoluindo, porque vamos lembrar, como é que se dá o processo de evolução? Quem viu isso na faculdade vai lembrar agora, e quem não viu vai pegar agora só uma basezinha. A evolução se dá mediante o processo de seleção natural. Os animais vão apresentando variabilidade genética e vão apresentando variações fisiológicas e morfológicas. O ambiente vai selecionar quais características vão perpetuar e quais não vão perpetuar. Como assim? A história da girafa. A girafa não esticou o pescoço porque as folhas eram altas das árvores. A girafa esticou o pescoço porque foram sendo selecionados, foram sobrevivendo os animais que tinham um pescoço maior devido a determinadas características do ambiente onde ela ocorria. Porque o indivíduo que sobrevive reproduz e passa suas características adiante. Não é que foi esticando e depois que esticou o pescoço, a girafa, o bebê da girafa nasceu com o pescoço longo. Se eu for para academia e ficar malhado, fortão, meu filho não vai nascer com 50 quilos de massa magra. Não. É óbvio, a gente tem um potencial de expressão fenotípica, um potencial genético, né, de uma expressão morfológica. Mas a gente não vai transferir a nossa morfologia adquirida pelo ambiente para nosso descendente. O que vai acontecer é que a gente passa a nossos genes, né, nosso potencial genético, e o nosso filho vai expressar ou não essas características. Mas o que eu adquiro não é passado diretamente para meus descendentes. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre quando a gente falar da importância do comportamento social. Então, quando eu tenho a manutenção da espécie, eu permito que esse processo evolutivo continue acontecendo. E e se eu não permito que isso aconteça, no futuro, quando eu for reintroduzir uma espécie, às vezes o ambiente pode ter mudado a tal ponto que essa espécie, né, qualquer população dessa espécie se torne inviável para a vida em natureza. E o outro aspecto importantíssimo é que quando eu conservo a diversidade, quando eu conservo a população in situ, in loco, no ambiente, essa população vai estar ali exercendo um papel ecológico na manutenção de serviços ecossistêmicos, né, na predação de uma determinada espécie, servindo como presa para outro. Então, quando eu tenho a sua manutenção in loco, eu conservo uma série de outras características do ambiente como consequência. Mas a conservação in situ, ela não vem sem certas exigências, digamos assim. E as principais são que eu preciso determinar qual é a população mínima viável e qual é a área mínima viável para a manutenção dessa população. Vamos lá. Eu tenho uma população de onças. Ela tem uma exigência de área específica. E eu preciso de um número de indivíduos mínimos específicos. Por quê? Se eu tenho uma população abaixo desse número de indivíduos, minha variabilidade genética é comprometida. Eu começo a ter processos endogâmicos que fazem com que esses espécimes, né, esses indivíduos, comecem a apresentar problemas de fertilidade no longo prazo. E a população, essa população que está reduzida, vai acabar chegando em algum momento, após algumas gerações, a um processo de extinção devido à depressão endogâmica. Isso já é observado em várias espécies. Como é que eu remedio isso? Eu preciso ter um número mínimo de indivíduos para que eu tenha uma variabilidade genética mínima que evite esses problemas. E eu preciso para isso o quê? De uma área mínima viável. Ela pode ser uma área contínua ou pode ser uma cobertura de habitat mínima ali dentro da paisagem, coberta por fragmentos de vegetação nativa, fragmentos de habitats, né, de ambientes naturais. Então pode ser uma área contígua, contínua, ou um conjunto de áreas, mas eu preciso de uma área de vida disponível ali para aquele animal poder se sustentar. Tem animais menores que precisam de uma área menor, animais maiores precisam de uma área menor. Mas a estratégia para conservação in situ precisa desse dado, porque se eu preciso de uma área mínima de vida, eu preciso ter estratégias para conservação dos habitats e ecossistemas dos quais essa população vai depender. Ah, mas o bioma tem 300 milhões de hectares.
Certo, mas se eu tenho uma população ali que está isolada num fragmento de 50 hectares, essa população pode acabar sendo extinta. A espécie não, mas a população sim. O outro fator é que precisa necessariamente abordar o fator humano. Não dá para trabalhar a conservação in situ sem trabalhar o lado humano da coisa, porque isso já foi tentado à exaustão ao longo da história. E hoje, se você pegar qualquer livro de biologia da conservação, todos eles trazem a importância de agregar os esforços locais, os atores locais, para que a efetividade seja alcançada na conservação in situ. Se eu tenho um problema de caça, e aí eu gosto de usar o caso do Projeto Tamar por isso. O Tamar fez o quê? Tinham pessoas, né, comunidades litorâneas ali, que viviam da pesca e tal, e que coletavam ovo de tartaruga. O que é que o Tamar fez? Trouxe para o lado da conservação essas pessoas. E aí eles se tornaram tartarugueiros, eles passaram a ser colaboradores do Projeto Tamar. Eles valorizaram essas comunidades, eles trouxeram alternativas de renda, eles trouxeram visibilidade em muitos casos. Você tem projetos sociais que são mantidos pelo Tamar, que dão viabilidade através do turismo de base comunitária, e aí essas comunidades se sentindo valorizadas, elas passaram a ser parceiros e colaboradores nos processos de conservação in situ. Então eles avisam quando tem predação de ninho, eles ajudam na proteção dos ninhos, eles ajudam nos processos de educação ambiental, eles levam animais feridos ou informam o Tamar para que seja feito o resgate de animais feridos, eles não mais consomem esses animais. Então você traz essas comunidades que antes eram um fator de pressão sobre a população para o lado da conservação. E aí as principais estratégias são o manejo integrado da paisagem, que é o que eu falei, eu posso ter 300 milhões de hectares de ecossistemas, só que ele pode estar todo fragmentado e isolado, e aí as populações podem se tornar inviáveis. Então eu tenho que ter estratégias de planejamento territorial, e aí a gente fala disso principalmente em termos de gestão pública, para que eu tenha área mínima de vida e áreas viáveis que sustentem as comunidades e principalmente as populações individualmente. Por quê? Porque eu posso ter eu não eu posso por quê? Porque eu posso ter a sustentabilidade de uma comunidade se as populações que compõem aquela comunidade estão comprometidas? Não, porque necessariamente quando você tiver a retirada dessas populações locais dos processos ecológicos, você vai ter o comprometimento como consequência, como efeito colateral, de várias outras populações de outras espécies que estão ali inseridas. E aí como é que eu remedio isso? Através de um planejamento territorial. E um dos instrumentos que eu acho mais relevantes hoje, do qual o poder público dispõe, é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Todo imóvel rural tem que ter uma reserva legal cadastrada, que corresponde a 20% de sua área dentro dele, ou pelo menos a regra geral é essa. A gente vai falar das regras específicas quando a gente for falar do Código Florestal, tá? Mas você tem isso. Se eu tenho esse dado, eu sei quais são os ambientes protegidos, quais são os ambientes conservados dentro da minha paisagem. E a partir daí eu posso, por exemplo, planejar a localização de unidades de conservação, eu posso planejar iniciativas de recuperação ambiental, criação de corredores ecológicos, a partir do meu conhecimento da cobertura do uso e ocupação do solo. E aí, junto a esse planejamento, vem a criação de áreas protegidas, como eu acabei de falar. A gente tem a criação de unidades de conservação e o próprio Código Florestal, que instituíram áreas protegidas, né, e criam, a partir de atos do poder público, áreas que são voltadas à conservação ambiental e, portanto, servem para a conservação das populações in situ. Se eu tenho uma área que não é protegida e ela é alvo de grande pressão, por exemplo, a gente tem um problema com isso em áreas de avanço da fronteira agrícola no Brasil, né? O cerrado, ele está reduzindo muito rapidamente sua área de cobertura e cada vez mais você vai aumentar a pressão antrópica sobre as populações nessas áreas de fronteira, nessas áreas de limite, porque a agricultura, ela requer uma ampliação de área e a maioria dos animais não tem capacidade de sobreviver e inclusive se vamos lá, você é um pecuarista, você vê uma onça dentro do seu imóvel, infelizmente você tem um conflito aí, onde a maioria deles vai matar esse animal. Existem vários projetos que tentam remediar isso, mas é muito difícil você conseguir conciliar a atividade econômica com a conservação da fauna, principalmente quando a gente fala de predadores de grande porte, tá? E aí você tem como uma outra estratégia, né, falando dos abates, né, o controle populacional, e aí isso é feito principalmente com relação a espécies invasoras. Você não vai fazer um controle populacional negativo de espécies nativas, você faz geralmente de espécies invasoras.
Você pode até fazer a remoção de animais nativos quando você tem um problema de uma doença introduzida. Você tem um problema de um patógeno introduzido e a população já é ameaçada de extinção. Você pode tentar fazer a retirada dos indivíduos doentes, né, para fazer a contenção ali, a quarentena daqueles indivíduos, para evitar que aquela praga se espalhe. Mas você não vai fazer o controle populacional negativo de espécies nativas em condições normais. E a recuperação de hábitats, seja para estruturar corredores ou mesmo para aumentar a área disponível de hábitats para que essas populações possam se reestabelecer. Às vezes você tem uma população que está reduzida, não é tanto por pressão sobre a população diretamente, mas pela indisponibilidade de hábitats. Quando eu amplio o habitat disponível, e aí eu amplio o recurso disponível para essa população, ela consegue aumentar ao longo do tempo, né? Claro, se ela não tiver chegado ali no seu limiar de extinção. E quando eu falo de criação de áreas e recuperação de áreas e disponibilidade de hábitats, tem uma discussão muito antiga que é a SLOS. Single Large or Several Small, que é o quê? Se eu tenho que ter uma mancha grande ou muitas manchas pequenas na paisagem como melhor estratégia para a conservação das espécies e conservação das populações. Vamos lá. Cada uma delas vai ter fatores positivos e fatores negativos. Você pega uma mancha grande só, beleza. Ela vai ter uma maior variabilidade de habitats ali dentro, ela vai ter dinâmicas ecológicas mais complexas, e aí você vai ter uma resiliência maior do ecossistema, porque no final das contas, vamos lá, eu tenho, voltando para a onça, eu vou usar muito a onça, porque a onça é um predador de topo de cadeira, é uma espécie guarda-chuva. Então, tudo que acontece abaixo dela atinge ela, e tudo que acontece com ela reflete abaixo. Então vamos lá, eu tenho uma população de onças, ela se alimenta de paca, ela se alimenta do tuiuiu, ela se alimenta de uma capivara, de um preá. Aí eu tirei a capivara, ela ainda tem 3 outros animais que vão servir de recurso para ela. Se eu tenho um fragmento muito pequeno que só acontece paca ali dentro e a onça está ali dentro, se eu tirar a paca, a onça fica sem recurso. Então você acaba dando mais resiliência quando você aumenta a complexidade dessas relações ecológicas ali que acontecem dentro da mancha. E a mancha maior tem um suporte para maiores relações ecológicas, desculpa, para um maior número de relações ecológicas. E ela tem também uma capacidade de suporte maior para animais de grande porte. A onça precisa de uma área de vida enorme. Então, se eu tenho muitos fragmentos pequenos, às vezes aquilo ali pode comprometer. Por quê? Porque a pressão da borda desses fragmentos é muito grande e pode acabar afugentando o animal para outras regiões. Isso acontece muito onde hoje em dia, gente? Áreas de implantação de sistemas de energia eólica. Devido ao ruído, tem muitos casos onde os animais estão sendo afugentados, inclusive invadindo áreas urbanas, áreas de povoados, não áreas de grandes núcleos urbanos, tá? Mas áreas de povoado, áreas de pecuária, e isso está gerando conflitos comunitários com a fauna. E, diante disso, poxa, se a mancha grande é tão boa, por que é que os fragmentos pequenos também são bons? Qual é a vantagem, então, de ter fragmentos pequenos? Primeiro, você tem uma paisagem altamente antropizada hoje. Então, muitos ecossistemas já estão fragmentados. É melhor o quê? Eu tentar comprar as fazendas de todo mundo, que não vai acontecer. Vamos ser pragmáticos, né, do ponto de vista da gestão pública. Eu vou comprar a fazenda de todo mundo e vou transformar o estado do Rio Grande do Sul em um grande santuário ecológico? Não é viável. O que é mais viável? O que é facilidade? O que é mais fácil de implementar? É mais fácil eu proteger e manejar vários fragmentos pequenos. Eu tenho 2 unidades de conservação distantes entre elas, que têm, vamos dizer assim, uma área grande. É fácil para mim, gestor público, é fácil para mim, até iniciativa privada, comprar uma área gigantesca para formar um corredor contínuo? Não, mas às vezes é mais fácil eu criar políticas que fazem o quê? Fomentam a proteção de diversos fragmentos menores que servem como stepping stones, como trampolins ecológicos, para que eu mantenha o fluxo gênico entre essas 2 unidades maiores. Então a viabilidade e a facilidade de implementação é um fator que é vantajoso quando você trabalha com fragmentos menores. Outra coisa, você tem uma tendência de ter uma diversidade maior de ambientes. Quer queira, quer não, uma mancha maior, ela vai ter uma certa homogeneidade maior. Manchas menores, elas vão ser mais heterogêneas dentro da paisagem e, portanto, do tipo de ambiente que eles vão abrigar entre si. Você pode proteger espécies endêmicas de áreas pequenas, você tem
espécies que acontecem em locais onde a antropização já comprometeu a maior parte dos espaços territoriais maiores. Está tudo antropizado ali. Você tem uma área pequena e só ocorre ali a espécie, né? Você tem um endemismo, ou seja, ela não ocorre em outras regiões, ela só ocorre ali. Então é mais interessante você manter aquela mancha pequena do que você ignorar ela e tentar conservar uma mancha maior. Porque às vezes, ao você ignorar essas manchas pequenas, você está ignorando uma espécie cuja área de ocorrência hoje está restrita àquela mancha. Às vezes você tem remanescentes de Mata Atlântica, por exemplo, que abrigam uma população que só existe ali. Ela não existe mais em outras manchas. Você pode tentar até introduzir essa espécie em outras manchas, mas a sua distribuição hoje natural se restringe àquela mancha, né, aquele fragmento que muitas vezes é um fragmento de pequeno porte. E você reduz o risco de extinção por eventos catastróficos. Vamos lá. Eu tenho uma mancha de 10.000 hectares, acontece um incêndio. Eu tenho uma população de macacos pregos ali. Eu posso ter a extinção total daquela população. Por quê? Porque, vamos dizer, a população não vai ocupar homogeneamente a mancha, o fragmento. Às vezes, o incêndio pode ocorrer exatamente onde aquela população está residindo, no território dela, e aí você pode matar essa população inteira com um único evento. Se eu tenho vários fragmentos dispersos na paisagem, pega fogo em um, os outros servem como reservatório. Então, a população na paisagem, no caso, a metapopulação, melhor dizendo, né? Vamos atentar ao termo, a metapopulação sobrevive. Se eu tenho uma população unificada, porque eu tenho só uma grande mancha, teve um incêndio, como já ocorreu em unidades de conservação, por exemplo, ocorreu no Parque Nacional da Chapada Diamantina em 2015. Um incêndio imenso. Se eu tinha uma espécie que socorria numa determinada porção do parque, essa população pode ter sido extinta e a gente pode nem saber. Então você tem aí, percebe vantagens e desvantagens de cada uma dessas estratégias para conservação. E independente da configuração que a gente adota, a gente já falou um pouco de alguns pontos quando a gente falou dos aspectos gerais. Quais são as vantagens da conservação in situ? Você vai proteger consequentemente os ecossistemas associados. Eu estou protegendo uma população de guigôs na Mata Atlântica, ok, né, de Calicebus coimbrae. Para eu proteger o Calicebus coimbrae, eu tenho que proteger a vegetação ali, porque eu não tenho como desmatar e o gigol sobreviver. Ele precisa daquele ambiente natural e uma espécie relativamente sensível. Ok. Se eu proteger aquela mata, por consequência, eu vou proteger os répteis, os anfíbios que ocorrem ali, eu vou proteger os recursos hídricos, inclusive. A mata tem uma nascente? Tem. Tem um rio que passa ali dentro? Tem. Estou protegendo o recurso ambiental também. Então, eu estou protegendo todo o ecossistema como consequência do manejo da população, da proteção, da conservação daquela população. O meu objetivo é conservar a espécie, mas a minha ação depende da conservação de todo o resto. Então, tudo isso aí vai estar interconectado. A conservação ex situ, não. Eu consigo conservar a população fora, então o que acontecer ali no ecossistema já não é mais de meu interesse. A conservação in situ, não, ela depende da conservação do ecossistema associado. Eu falei logo no início, né, da manutenção dos processos ecológicos, uma outra vantagem é a continuidade dos processos evolutivos, como falei há pouco. E esse processo evolutivo, é importante a gente ressaltar também que ele não vai atingir só a população que está ali naquele fragmento, naquele remanescente. Essa população depois ela vai reproduzir com outras populações, porque vamos lembrar, a gente está falando de conservação de populações, né? Mas aí a gente afeta a espécie como um todo, porque essa população, uma vez que ela tem um fluxo gênico, esses genes transitem para outras populações em outros locais, seja no movimento migratório, seja no movimento de dispersão eh, entre fragmentos, você vai ter um enriquecimento genético da espécie como um todo, para além da população. E você vai ter também o quê? A coevolução. Existem espécies que evoluem conjuntamente, a gente chama de coevolução, né? Você vai ter outras espécies que estão relacionadas àquela, que vão evoluir dentro do mesmo ambiente devido a aspectos evolutivos que atingem essa população que está sendo objeto da conservação, tá? Então, quando você conserva uma espécie em si, você afeta todo um conjunto de outras espécies junto com ela. E quais são as desvantagens? Para animais de grande porte, você precisa de áreas grandes. Você não tem como conservar uma onça em uma unidade de conservação de 10 hectares. Você consegue conservar uma espécie de sempre-viva. A sempre-viva é uma planta de pequeno porte, uma planta herbácea, endêmica, inclusive, você consegue ali preservar ela dentro de uma área de 10 hectares, conservar ela dentro de uma área de 10 hectares. Você não consegue conservar uma onça. Porque só a necessidade de forrageamento, ou seja, de busca de alimento dela, já é muito maior do que a área
que você está delimitando ali. Você tem uma grande vulnerabilidade da população a fatores externos. Externos eu digo, inclusive, ao ambiente dele, aí a gente tem a questão do desmatamento, a gente tem a questão da caça, a gente tem a questão dos incêndios, a gente tem a questão das enchentes. Então, você tem catástrofes naturais que podem comprometer a população no local e você tem a dependência de atores locais, que, como eu disse, é um fator indispensável ao tratamento da conservação in situ. Sem os atores locais, você dificilmente vai ter uma política realmente efetiva de conservação de uma população in situ. E a conservação ex situ? Agora vamos para as vantagens e desvantagens, vamos falar um pouco sobre aí nós retiramos e a conservação ex situ já gera um monte de polêmica. Para começar, muita gente já diz: "Ah, o animal tem que ser conservado em natureza. O animal em zoológico não está sendo conservado". Não, não é bem assim. Vamos lá, vamos ter calma. A conservação ex situ é um recurso importantíssimo, principalmente para a conservação da variabilidade genética, do patrimônio genético de certas espécies. Por quê? Você já tem um comprometimento, às vezes, de uma população que já está com o seu ambiente comprometido. Se você não retira pelo menos uma amostra, né, se você eu não vou dizer nem retirar, mas se você não conserva pelo menos uma amostra dessa população fora do seu ambiente natural, você tem um risco muito maior de desaparecimento completo dessa comunidade, dessa espécie. Se você tem uma população conservada ali fora do seu ambiente natural, você garante pelo menos uma amostra genética ali que pode permitir depois uma reintrodução desse animal em vida livre. Então, primeira coisa, grande potencial para preservar as espécies. Você preservando uma população, ou pelo menos algumas populações, o ideal é que você tenha mais de uma, até para ter uma variabilidade genética maior, você garante ali que mesmo que o ambiente natural dela seja destruído, essa espécie continue existindo. E é aí onde vem esse conflito. Muitas vezes as pessoas interpretam: "Ah, mas aí você meio que dá uma autorização tácita para que o ser humano destrua os ambientes naturais, porque as espécies estão protegidas". Não é bem assim, né. Mas a conservação ex situ vai ter a relevância sim, de preservar o patrimônio genético, de preservar as populações. A existência de uma população vai preservar a espécie como consequência. Agora, ele vai depender de instalações adequadas. E aqui eu trouxe essa matéria aqui. IBAMA apreende 175 animais que estavam em sofrimento em zoológico de Pernambuco. Você teve também o caso do SeaWorld, onde você tem animais extremamente inteligentes, que são as orcas, submetidos a condições extremamente estressantes. Quando a gente fala estressantes, não é assim: "Ai, tô chateado". São condições que no Brasil seriam consideradas maus tratos. É você ter uma orca que nada quilômetros por dia restrita a um aquário minúsculo. É você ter uma orca que é um animal social isolada dos outros animais. É você ter uma orca que institui estrutura de famílias, elas vivem em famílias, elas não vivem bandos livres, assim, todo mundo se misturando, não. Existem famílias de orca que interagem entre si, mas que têm inclusive diferenças de dialetos na sua comunicação. Isso aí existem vários estudos que comprovam isso. Então você pega um animal desse e joga dentro de um aquário, aí você pega um animal de uma família A, joga um animal de uma família B, joga 3, 4 orcas dentro de um aquário, elas começam a se matar entre si, existe registro de animais que se ma tipo, um matou o outro, existe animal que se matou, se bateu no aquário até desculpa para vocês que forem sensíveis, eu estou trazendo porque a gente precisa discutir essas coisas dentro da conservação ex situ. Então, principalmente animais que podem entrar em um estado de sofrimento psíquico, você tem uma discussão ética sobre a sua manutenção ex situ, ou seja, sua manutenção em cativeiro, fora do ambiente natural. Então, por mais que tenha essas vantagens, você entra em conflito devido a esses outros aspectos aí, que você precisa de instalações adequadas e tem espécies que mesmo com instalações adequadas, você não tem como conservá-la sem submetê-la a determinado nível de sofrimento. Existe um caso que está sendo questionado da criação de polvos. Polvos são animais extremamente inteligentes, estão querendo criar fazendas de polvos para abates. E aí existe um debate ético também com relação a isso, tá? Então, a manutenção de espécies de vida livre fora de seu ambiente, ou seja, em cativeiro, ela acaba levantando esses debates. E agora a gente vai falar dos tipos de instalação. A gente falou de instalações adequadas. Cada tipo de instalação vai ter uma finalidade e vai precisar de requisitos específicos. Falando de forma geral, fauna terrestre, a gente vai ter o quê? Centro de triagem de animais. O que é o centro de triagem de animais? Que é um CETAS. Geralmente são estruturas destinadas a recepcionar animais de vida de cativeiro ou animais de vida livre acidentados. Esses animais foram capturados ou foram entregues ou foram apreendidos, eles são levados por CETAS. Lá eles passam por exames físicos,
Análise comportamental, onde eles são cuidados, alimentados, eles são reabilitados quando necessário e, quando possível, reintroduzidos. E aí, por que que eu falo quando possível? Esses rapazinhos aqui, ó, os psitacídeos, eles são um grande desafio para a reintrodução. Por quê? Porque você pega, às vezes, um papagaio que ficou 20 anos em cativeiro. Papagaios, araras, eles são animais que eles têm comportamentos sociais, ponto um. Ponto 2, são animais que têm comportamentos de forrageamento, são comportamentos que têm comportamentos alimentares específicos na natureza e que, quando eles ficam em cativeiro, eles perdem esse comportamento. E aí, quando você devolve ele à vida livre, ele não consegue mais se adaptar ao ambiente e ele pode tanto morrer por incapacidade de achar alimento. Tem um papagaio que está condicionado a se alimentar só de comida que a gente consome. Ele não sabe mais chegar e procurar uma semente, quebrar a semente ali e comer, não. Ele está totalmente condicionado à alimentação. Fora os papagaios que aprenderam a falar, né? Então, você tem uma situação muito peculiar, principalmente quando fala de psitacídeos. Macacos também são um problema, você tem questão também de zoonoses. Então, o centro de triagem de animais, os CETAs, trabalham muito em cima disso, de reabilitar, de tratar, de cuidar desses animais e, preferencialmente, realizar sua reintrodução. Você tem os criadores autorizados, que podem ser tanto para abate como para comercialização. A criação de animais é uma realidade, não dá para tapar o sol com a peneira. Qual é a alternativa? Permitir que esses criadores, né, mediante autorização, e tem aqueles que têm autorização para comercializar, né, façam a criação desses animais e a sua reprodução em cativeiro. E você tem também os centros de reprodução, que são locais destinados a tentar fazer a reprodução dos animais. Isso aqui é mais para animais, tá? Centro de reprodução, né, para a reprodução dos animais em cativeiro, em ambiente controlado. Para quê? Geralmente para sua reintrodução em vida livre ou para uso em pesquisa, mas o centro de reprodução tem como objetivo mais, eles não têm como objetivo a função comercial, tá? Eles têm como objetivo práticas de manejo da população, aumentar a população. Só que aí você tem uma dificuldade muito grande, porque certas espécies não se reproduzem em cativeiro ou sua reprodução é muito difícil. Os pandas mesmo na China foi um desafio imenso para reproduzir em cativeiro. E aí vai ter uma série de fatores, porque precisa de um recurso específico para construir o ninho, porque o comportamento dele é afetado por um determinado recurso, ou porque, devido ao fato dele estar fora do seu ambiente natural, convivendo ali com seres humanos, ele já está no nível de estresse, ele não reproduz, enfim. Tem espécies que vão ser um grande desafio. Esses centros de reprodução tentam contornar essa situação. Aqui eu separei os tipos de instalação, porque aqui a gente tem principalmente áreas para a criação dos animais, mas que não tem como função o seu uso para recreação, como zoológicos, aquários e oceanários. Qual a principal finalidade desses tipos aqui, né, de instalações? Visitação, atividade de educação ambiental, atividade de conscientização e sensibilização da população. Você conserva uma amostra da fauna fora do seu ambiente natural, com o objetivo de que o ser humano tenha contato ali com aquela fauna, e isso gere, né, nessas populações humanas, uma sensibilização com relação à necessidade de conservar essas populações em vida livre. É ruim? É bom? É discutível. A sensibilização é importante. Se você não tem um processo de sensibilização da sociedade, você dificilmente vai ter sucesso nas ações de conservação das populações em vida livre. Agora, uma coisa que muita gente não leva em consideração quando levanta essas discussões é que, às vezes, essas populações de zoológicos, aquários e oceanários são as poucas populações ex situ que você tem para fazer um repovoamento quando acontece um comprometimento da população que está lá em vida livre. Então, serve de reservatório também de variabilidade genética, de recurso genético, para que você possa fazer um repovoamento e o manejo. E com relação aos tipos de instalação, gente, esse slide aqui ficou com a letra pequena, desculpa, tá? Jardins botânicos, que são locais onde as plantas são conservadas em seu estado já amadurecido, e aí alia a conservação dos recursos genéticos à visitação. Bancos de sementes, que são locais onde você faz a coleta de sementes em campo, você tem grandes volumes de semente guardados, refrigerados, para que essas sementes possam ser conservadas a longo prazo. Você tem sementes aí que, uma vez congeladas, podem durar até 100 anos. E aí, esses dois aqui são voltados para a conservação da flora e banco de germoplasma.
Banco de germoplasma é um banco que conserva material genético. E aí ele tanto pode servir para a flora como para a fauna. Tem bancos de germoplasma que conservam embriões, que conservam gametas de animais também. O Zoológico de Brasília tem um banco de germoplasma voltado para a fauna. Agora eu não sei se ele preserva sangue, tecido ou se gametas e embriões. Mas o Zoológico de Brasília já tem um voltado à fauna. E é muito mais comum os bancos de germoplasmas voltados à flora, pelo menos no Brasil. E quais são as vantagens? Preservação do patrimônio genético, foi o que eu falei agora há pouco, né, foi o que eu falei esse tempo todo, é você preservar a variabilidade genética desses animais e desses vegetais. O manejo ex situ, principalmente quando a gente fala de conservação do patrimônio genético, ela permite a você conservar um volume muito grande de dados referentes às espécies e permitir aí o manejo de populações vivas a partir dessas populações ali, dessas amostras, melhor dizendo, que estão sendo conservadas. E quando você tem esses animais em cativeiro, como você tem um manejo melhor, mais fácil, centralizado, você tem um controle de zoonoses, você tem um controle de alimentação, você retira ele da predação, você preserva esse patrimônio genético por muito mais tempo, de forma muito mais fácil. A outra vantagem é que você centraliza as ações em uma estrutura controlada. Você tem um maior controle sobre as condições, como eu falei, você controla as zoonoses, então você pode vacinar esses animais contra determinadas zoonoses que poderiam erradicar essa população, e você centraliza os custos e a infraestrutura. Isso facilita, mas ao mesmo tempo isso gera certas vulnerabilidades. Por quê? Porque quando você tem estrutura centralizada, vamos lá, eu tenho uma população de macacos que vive no zoológico, o zoológico pegou fogo, acabou ali aquela população de macacos. Então, em caso de eventos catastróficos, a população ex situ, pelo menos aquela população que está situada naquela instalação, está mais vulnerável a eventos catastróficos. Como é que você remedia isso? Você precisa ter mais de uma população ex situ em diferentes instalações, em diferentes locais, porque isso aí pode permitir o restabelecimento dessas populações ex situ, que podem depois servir de reservatório para repovoamento, para enriquecimento genético de populações in situ. Você tem a interrupção dos processos naturais de evolução. Se a evolução acontece através da seleção natural, se eu retiro a pressão ambiental dessa população, essa população não vai manter o seu processo evolutivo natural. Inclusive, isso pode comprometer certas populações, como você tem alelos de doenças que são controlados em ambiente natural, devido à pressão natural ali. O animal nasceu com a pata muito curta, ele vai morrer, esse alelo não vai progredir, né, na população e, portanto, na espécie. No cativeiro, o bichinho é bonitinho, eu vou continuar alimentando ele, porque ninguém vai fazer isso. Eu falo eu como biólogo, eu não teria estômago para, não, deixa morrer. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Na maioria dos lugares, esse animal vai acabar vivendo a vida toda em cativeiro, tal, então eles são mantidos. E aí esses alelos, né, que podem desenvolver problemas aí de saúde para o animal, acabam sendo conservados por mais tempo também, por tabela. O outro problema é a necessidade de controle permanente pelo ser humano. Você tem um herbário lá, você tem um banco de sementes. Se eu abandonei ali, desliguei a luz, se a Coelba, sei lá, a Enel, cortou a energia lá um mês, você perdeu o material genético todo que está conservado. Eu tenho um zoológico, eu fechei as portas das costas e fui embora, os animais ali vão morrer. Então ele depende necessariamente, a população que está ali vai depender sempre da intervenção humana para sobreviver. Você tem uma capacidade limitada de manutenção de variabilidade genética para certas populações também, porque é ótimo, porque você garante um grande armazenamento de tipos genéticos, ok. Quando a gente fala de banco de germoplasma, quando a gente fala de bancos de sementes, mas quando se fala de zoológico, por exemplo, você não tem como um zoológico manter 180 onças em cativeiro. O custo disso seria absurdo. Não, eu tenho 500 leões aqui em cativeiro. O custo de manutenção é altíssimo para certas espécies. Eu vou manter aqui 2.500 elefantes. Cara, é inviável um custo desse, entendeu? A não ser que você seja trilionário, né? Mas, via de regra, é inviável. Então, para certas populações, você tem uma capacidade limitada ali de conservação da variabilidade genética. E outra, muitas vezes você vai ter que fazer intercâmbio entre instituições para poder aumentar essa variabilidade genética, porque se você ficar reproduzindo só aquela subpopulação ali que você tem, você vai entrar num processo endogâmico ali que vai comprometer a população em longo prazo. E você tem um desafio muito grande, que foi o que eu falei do CETAS agora há pouco, do desenvolvimento de comportamentos sociais. Você tem comportamentos que são culturais, você tem comportamentos de caça. Para primatas, você tem usos de ferramentas, por exemplo, você tem bonobos que utilizam ferramentas
E esse comportamento ele não é genético, ele é aprendido. Se essa população ali que está em natureza se extingue, esse comportamento se perde. Por mais que você conserve uma população fora do seu ambiente natural, ela não vai adquirir esse comportamento. Por quê? Porque ela não vai estar convivendo dentro do ambiente, né, com a população que tem esse comportamento. Então você precisa, para certos comportamentos sociais, da interação entre diferentes grupos. E aí quando você tem uma população excita, ou seja, um subgrupo daquele todo ali, ela não vai adquirir esses comportamentos sociais. E ao ser devolvido ao meio ambiente, ela não vai expressar esses comportamentos como consequência. E como os 2 lados têm vantagens e desvantagens, qual é a medida do meio? É o manejo integrado. Eu trouxe aqui 2 exemplos, um deles é um projeto de são 2 projetos, na verdade são 3 exemplos, são 3 projetos dando 2 exemplos. Conservação de psitacídeos, arara azul e arara azul de Lear. O que é que esses projetos integram? Ações de monitoramento de ninhos, implantação de ninhos artificiais e reintrodução de animais, que são ações in situ, ou seja, são ações em natureza, e eles integram isso com manutenção de uma população de segurança. O que é uma população de segurança? Isso também foi feito para uma espécie de primata, eu não lembro agora, mas eu acho que foi o mico preto. Você pega e mantém uma população ex situ ou conjuntos de populações ex situ como populações de segurança, ou seja, se tudo der errado no ambiente, eu tenho uma variabilidade genética o suficiente para fazer o repovoamento. Por que se tudo der errado? Porque são indivíduos que estão sob muita pressão antrópica. A implantação de ninhos artificiais foi necessária por quê? Porque faltavam ocos de árvores em cavidades naturais que essas araras aqui precisam para fazer seu ninho. Na natureza não tem mais o suficiente para sustentar a população. Então as pessoas começaram a implantar ninhos artificiais para poder servir de locais de reprodução para que esses animais pudessem sobreviver na natureza. Você tem a questão da reprodução em cativeiro, né, que está atrelada também à manutenção da população de segurança e o manejo da espécie como uma população única. O que é que se precisou fazer? Você tem as populações em liberdade e você tem as populações, né, que estão ex situ, porque elas estão isoladas geograficamente. Você teve que criar um mecanismo de integração dessas populações. Como assim? Eu tenho um grupo de arara de lear ou de arara azul que está na Paraíba, num zoológico, eu tenho um que está num criadouro no Rio Grande do Sul, e eu começo a fazer intercâmbio entre esses animais, e eu pego animais da vida ali de cativeiro e faço o acréscimo na população de vida livre, e vou monitorando a variabilidade genética, a quantidade de indivíduos, a quantidade de hábitat disponível. Então eu começo a manejar, a realizar essas ações integrando tanto os espaços ex situ como os espaços in situ. E, por exemplo, eu tenho uma mancha aqui, um fragmento que tem muita arara, está gerando uma competição intraespecífica, eu tenho uma outra mancha aqui que tem pouco, eu faço a translocação dessa arara, você começa a manejar todos esses grupos como se fosse uma só população. Você começa a integrar esses esforços. Projeto Tamar, a mesma coisa. Ações in situ. Foram criadas unidades de conservação para a preservação da tartaruga. Você tem sítios reprodutivos específicos onde as tartarugas vão fazer a desova. E precisou se criar unidade de proteção integral para proteger esses sítios. O monitoramento de proteção e de ninhos. O monitoramento e a proteção de ninhos, desculpa, é o cansaço que já está batendo. Eh, Onde você tem agentes do Tamar que percorrem o litoral monitorando os pontos de desova, se houve saque dos ninhos, se houve predação, e eles vão fazendo esse monitoramento. Você tem ações de resgate, você pega uma tartaruga que foi enrolada numa linha de pesca, você pega, remove ela para um centro de triagem, né, para o centro do Tamar. Lá na base do Tamar ela vai ser reabilitada, alimentada e depois reintroduzida, devolvida à natureza. E você tem ações ex situ. Reprodução assistida. As tartarugas não vão acasalar lá dentro do Tamar, tá, gente? Você vai ter os cuidados dos ovos, às vezes você tem o resgate dos ovos do ninho, são levados para ser chocados no Tamar. Os filhotes amadurecem no Tamar e elas recebem uma ação chamada de Head Start. O que é esse Head Start? É o seguinte: quando a tartaruguinha nasce, ela é altamente vulnerável à predação. Entre sair do ninho e chegar no mar, tem um percentual altíssimo de perda de animais, porque eles são predados. Como ovos, eles são predados assim que nascem, até chegar no mar. Tem predadores que vão ali se alimentar do filhote da tartaruga. Quando eles chegam no mar, alguns passam também por processo de predação nessa área de pré-mar, na área de maré. Então, você vai perdendo indivíduos ali. Como você tinha um comprometimento muito grande das populações, o que é que o Tamar fez? Ele pega o filhote, espera o filhote crescer um pouco e ele não deixa o filhote lá na areia, lá em cima. Não.
ele pega o filhote. Existem vários níveis, mas tem casos em que o filhote já era devolvido no mar, eu não sei se eles ainda mantêm esse tipo, tá, de atividade, e existe a devolução na praia, só que ele já é devolvido na área de maré ali, na pré-mar. Então, ao invés dele percorrer toda essa faixa de areia, ter que achar o local, porque ainda tem essa, às vezes o filhote eclode à noite, ao invés de ir em direção ao mar, ele vai em direção à cidade, quando você tem luzes artificiais, porque a luz atrai. Ele é atraído pela luminosidade, então ele vai para o lugar errado e morre. Então ele já é devolvido ali numa situação que ele vai para a área de maré e ele vai alcançar o mar. Dali em diante é com ele. Mas ele recebe um head start, então você reduz ali a pressão ambiental sobre esses espécimes. Inclusive, esta ação de devolução é uma ação de sensibilização que é feita em muitas bases do Tamar. Você tem bases onde, principalmente crianças participam disso, né? Você tem dentro do centro de visitações a devolução, né, de indivíduos à sua vida livre, e é feita a soltura com a participação popular como forma de envolver as populações dessas cidades costeiras, né, dessas comunidades também, nesse processo de conservação, e isso aí gera uma simpatia com as iniciativas. Bem, é isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o tema. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu tive que fazer um geralzão, porque a gente não tem como aprofundar cada tópico especificamente, mas eu acho que dá para todo mundo ter um embasamento bom sobre o tema, né? E principalmente para quem não é da área, eu acho que dá para se fundamentar bem para, enfim, para aprofundar os estudos ou para realização de provas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agradeço a todo mundo que esteve aqui até o final da aula. Desejo a todos vocês um bom estudo, sucesso na jornada de vocês e espero vê-los em breve em outra aula. Até lá.